todos, com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. O canal Rascunho da IBD tem a finalidade de propagar a Palavra de Deus por meio das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, publicada pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? E nós estamos estudando nesse segundo trimestre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, e é comentada pelo nobre pastor Osiel Gomes, né? E nesta oportunidade estaremos explorando um pouco sobre o Sermão de Jesus, no capítulo 5, Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós temos aí dois símbolos importantes para a humanidade, para o ser vivente, o homem vivente, né? Sal e luz. E Jesus usa essas metáforas com muita propriedade, para nos apresentar o que temos que ser, o que precisamos ser, não é? Então Jesus ele trabalha essa proposta dentro de uma proposta simples, mas com o objetivo de mostrar para os seus discípulos e a nós outros que precisamos ter comportamento digno de arrependimento, comportamento digno de quem pode brilhar, comportamento digno de quem professa a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vamos para a lição de número 2, né, que tem como título, a lição de número 2 é o Sal da Terra, Luz do Mundo. É o tema da segunda lição. Mas o que é o sal? Para que serve o sal? Qual é a finalidade do sal? E a luz? Qual a finalidade da luz? Essas e outras informações nós teremos agora. Segundo o comentarista aqui, ele usou o comentário bíblico pentecostal da CPAD, e ele coloca assim: o ensino rabino associava a metáfora do sal como sabedoria, não é? Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta tem tolo ou louco, né? Como nada mais presta tem tolo ou louco, como o seu significado radicular, no caso, né? O seu comentário radical, seu significado radical. A tolice é tolice, é loucura. Os discípulos perderam o caráter, já que assim eles são imprestáveis como para o reino de Deus e a igreja, né? E escolhe o desprezo de ambos, e acolhe o desprezo de ambos. E aí vamos trabalhar dentro dessa proposta. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: o sal tempera e conserva. O segundo tópico nos diz: a luz ilumina e lugares de trevas. E o quinto e último, o terceiro e último, melhor, os discípulos que influenciam, né? E assim sucessivamente. Essa é a nossa lição de hoje. Depois dessa introdução, vamos então começar a nossa aula, ok? Quando vamos traçar isso aí, Jesus usa de forma muito objetiva, como eu já disse, trazendo para nós um significado de suma importância. Nós sabemos que o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ele fala das bem-aventuranças, né? É também chamado do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, né? Então é toda sobre essa estrutura doutrinária que vamos estudar durante esse trimestre. E hoje nós estamos na lição 2, o Sal da Terra e Luz do Mundo, né? Essas passagens do capítulo 13, capítulo 5 de Mateus, verso 13 a 16, que foi exposta, foi dita por Cristo, ele tem como relevância dizer que o crente deve reivindicar, né?
como um discípulo do reino. Nos versículos anteriores, a tônica do Mestre, a tônica de Jesus, pautou-se na ausência da natureza, declarando que o cristão deveria ser ou não há, demonstrando que o cristão deveria ser. Não há nenhum problema ou problema algum que o cristão está no mundo, ainda que esteja na mais terrível corrupção moral e espiritual, nem se deve tomar atitude, né? Então, quando vamos observar que ainda que esteja nesse terrível mar de corrupção, nesse mundo que vivemos, tanto moral como espiritual, mas deve se tomar atitude monástica, ausentar-se dele, ou seja, ausentar-se do pecado e das práticas libidinosas desse mundo, não é? Na verdade, a grande diferença está na vida transformada, pois como Paulo disse, né, já que passou o processo que transformou a transformação espiritual, recebendo aí agora novamente, né, uma mente de Cristo, que jamais irá padronizar-se com o estilo de vida pecaminosa. Romanos capítulo 12, verso 2. Jesus disse assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. João capítulo 7, verso de número 15. E antes de subir ao céu, Jesus ele capacitou os seus discípulos com o sistema, com o ensino, aliás, com o ensino do poder do Espírito Santo, tornando-se aptos para enfrentar todos os sistemas maléficos desse mundo, né, e pecaminosos, né, sob o controle do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, né, Jesus não poderia tirar os discípulos desse mundo pecaminoso, visto que eles iriam dar prosseguimento ao grande projeto da salvação dos pecadores, uma vez que isso foram vocacionados e treinados, né? O que precisavam aí era tão somente serem guardados do maligno. Ou seja, o cristão conhecedor da palavra, em especial esse ensino de Jesus, sabe da importância de estar nesse mundo. Ele aponta para isso, o papel de sal e de luz. Então nós vamos ver doravante o que significa e para que esse papel de sal e luz, ok? Vamos definir sobre a questão do sal e de luz, né? No grego, sal é um substantivo neutro, que é halas, né? E segundo o Strong, por exemplo, ele pode ser definido por 4 maneiras. Primeiro, sal como comida é temperada, né? Os sacrifícios são salpicados com sal. O segundo, tipo de substância salina, né? E usada aí para fertilizar terra arável, no caso. No terceiro ponto, nós vamos ver também, o terceiro significado, é que o sal é um símbolo de acordo durável, né? Um símbolo de acordo que dura, que permanece, que conserva, né? Como proteger os alimentos da putrefação, que preserva sem alteração, consequentemente, né? Na confirmação solene dos pactos, os orientais estavam e estão até os dias de hoje acostumados a compartilhar do sal juntos. Ou segundo a quarta e última posição, que é a sabedoria e graça, ela é exibida nesse discurso de Jesus, né? A sabedoria e a graça, ela é exposta, dita, explanada, né? Nesse discurso de Jesus, nesse sermão do Senhor, né? Do hebraico, a palavra sal é melach, que procede de malak, ou seja, rasgar, dissipar, ou seja, nifal, ser dispersado, ser dissipado, salgar, temperar. Dessa forma, a palavra sal, desde Gênesis capítulo 14, verso 13, né, nós vamos ver que essa cultura do reino de Deus, dentro dessa proposta do Senhor,
nós vamos observar isso. Estou estudando sobre a cultura do reino, que é um sermão que eu quero trazer para a igreja que está sob os meus cuidados pastorais, a congregação que está sob meus cuidados pastorais. E eu estou trabalhando isso, estudando, para trazer um escopo de ensino para os irmãos daquela congregação. Muito bem. E até chegar aí, por exemplo, quando nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 14, até chegar ao profeta Sofonias, capítulo 2, verso 9, que sugere aí aproximadamente 30 vezes, além da definição dadas quanto ao sal, é importante atentar para o aspecto histórico em relevância, com relação, aliás, a esses elementos, a esse elemento em especial envolvendo o povo de Deus e os judeus. O povo de Deus e os judeus. Somente assim podemos compreender o que Jesus quis dizer. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Então, havia nessas praias do Mar Morto uma fonte inesgotável de sal. Isso lembro sempre, constantemente, quando estamos pesquisando assuntos semelhantes. E essa proposta de Jesus, ele nos leva a essa pesquisa, a essa busca. Então, fala-se também de uma montanha de sal com 8 quilômetros de comprimento, que ficava à parte meridional do mesmo, mar. Provavelmente foi sobre isso que o profeta Sofonias falou no capítulo 2, verso 9, e o que consta também em 2 Samuel, capítulo de número 8, verso de número 13, o que faz menção também do Vale de Sal, ou no Vale do Sal, no caso. Nos casos dos fenícios, por exemplo, que conseguiam sal do mar Mediterrâneo pela evaporação. Acredita-se que o sal era usado pelos povos antigos, denominava sal gema, ou seja, era oriundo dos lagos de água salgada. Era um sal impuro, e a parte exterior era sem sabor. Então a menção feita em Mateus 5,13 aproximadamente foi a esse tipo de sal, pois às vezes era posto fora, sendo visto como uma coisa inútil. Ainda há que se destaque a aliança ainda há de se destacar aí a aliança de sal, como é descrito no Antigo Testamento. Nós vamos ver isso aí. Sabe-se que as ofertas de manjares deveriam ser salgadas. Levítico capítulo 2, verso 13, de modo que tal aliança falava de um pacto perpétuo entre Deus e o seu povo. Então, o sal tem um símbolo de algo que para conservar, para durar, para ter um tempo mais duradouro. Então, por isso que aponta para a aliança do Deus eterno com o seu povo. Já em Deuteronômio, capítulo 29, verso 23, compreende-se que o sal tem o poder de queimação, ou seja, o motivo pelo qual pode-se entender a esterilidade do Mar Morto. Então, quando se atenta para Jeremias, capítulo número 17, verso 6, tem-se a menção da terra salgada, uma referência direta a lugares improdutivos, secos, enfim. Nós vamos ver em Jó, capítulo número 39, verso 6, Salmos 107, verso 34, Ezequiel 47, verso de número 11, e Sofonias, capítulo número 2, versículo 9, e concorda também completa aí com os Juízes 9, 43, 45, que está escrito assim: todo aquele que pelejar Abimeleque contra a cidade, todo aquele que pelejou, todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou, e matou o povo que nela havia, e a selou-a e semeou de sal. Quando uma cidade inimiga era vencida, de imediato se espalhava sal sobre as suas ruas, e era um costume praticado ali. Era um costume bem antigo, quando os inimigos eram apanhados, eles faziam essa prática aí.
Então, vamos mostrar aqui também que o que estejava mostrando também que o que desejava era continuar na destruição para sempre. A história fala que boa parte do pagamento, isto é, do soldo dos soldados, do soldado romano, era pago também em sal, e o que revela o seu grande valor, de maneira que nossa conhecida moderna palavra salário vem da tradição, pelo que é exposto agora. Aí nós vamos chegar e entender pelos diversos significados, por exemplo, simbólicos, aplicado ao sal. A razão de Jesus figurá-lo ao cristão, indo além da sua importância de tempero. Jó capítulo 6, verso 6, aponta para remédio. Jó aponta para tempero, no caso. Ezequiel aponta para remédio, capítulo 16, versículo número 4, diz que o sal é um remédio ou conservante. Seu grande destaque é visto que tange à fidelidade, à preservação e ao sabor, mais que em especial à sabedoria, pois o cristão, como sal, deve ser bom, deve dar bom gosto em tudo, não é? Colossenses capítulo 4, verso de número 5. Mas qual a importância do sal? Veremos agora. Não podemos negar que o sal, ele não somente preserva o alimento, mas concede-lhe o sabor. Daí o motivo de Jó falar: come-se-á sem sal. Come-se-á sem sal, o que é insípido, com que se há, ou haverá sabor, nada na clara do ovo. Ou seja, porque sem sal, ele já estava dizendo que não era bom, não é? Era ruim de sabor. O sabor viria na clara do ovo depois que colocasse o sal. Era Jó que estava falando isso no capítulo 6, no seu versículo 6. Né? Então, esse texto deixa claro que ninguém deseja comer uma comida sem sabor, uma comida insípida. Assim, um pouco de sal como um condimento pode ser de bom alvitre e vai trazer dar um melhor apetite e vai trazer um sabor para a comida, pois a comida insípida é tão repulsiva que causa até náusea, né? Então, comer comida sem sal não é fácil, é ruim. Então, pela Bíblia, nós vamos ver o assunto supracitado, por exemplo. O sal tinha o papel de condimento, né? Como nos dias de Jó, de novo, verso 6, também os homens, como também para os homens, como também para os animais, conforme Isaías citou no capítulo 30, verso 24. Né? Então, seu grande papel era o de preservar o alimento e não deixando que eles entrasse em estado de putrefação, ou seja, com o valor medicinal era aí usado no ato de se levar o recém-nascido. Ezequiel 16, verso 4, e quando lemos Colossenses 4, 6, né, a expressão temperada com sal fala de bom gosto, sensatez, sabedoria e equilíbrio. Não é? Então veja que a simbologia é interessantíssima e de fundamental importância. Né? O cristão como sal. Com essa metáfora, Cristo ele faz compreender o cristão com o sal. Ele vai comparando o cristão com o sal. Ele mostra que cada discípulo tem uma vida que dá sabor e que pode preservar. É preciso entender que nesse mundo dominado pela natureza carnal e pecaminosa, irá cada vez mais de mal a pior, desde o momento em que a carne começou a reinar. A situação do homem sem Deus é o caminho da perdição. Gênesis capítulo 6, no seu verso de número 13. Então não podemos jamais esperar que o mundo seja preservado pelo pecado por meio da educação, da ciência ou filosofia. Né? A história tem provado aí, ao longo do tempo, que muitos viveram nessa esperança. Porém, com a chegada, aliás, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, provou-se que a humanidade caminha para pior. Sendo assim, Paulo diz: quando andares dizendo a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, todos vão passar
por isso, porque está escrito, não é? Então precisamos ter cuidado com isso. Nós vivemos num momento pandêmico, agora está um pouco mais tranquilo, não é? Mas ainda se tem bastante medidas restritivas, né? Cuidados que temos que tomar, e esse período pandêmico ele veio trazer uma lição de quase 2 anos, quase 3 anos estamos completando já, né? Foi em 2020, então nós temos mais de 2 anos, nós estamos no mês de abril e a pandemia começou, foi propagada aqui no Brasil, começou a proliferar no dia 15 de março de 2020, né? E de lá para cá nós temos que aprender com o que a Terra nos oferece, mostrando como ela está deteriorada, como ela está em dificuldade, como ela está gemendo, né? Como conforme disse Paulo lá em Romanos, né? Que a terra geme com dor de parto, né? E assim sucessivamente, né? E a luz? O que significa a luz? Né? A luz e as trevas, qual é o conceito que temos disso? Dentro desse conceito físico e metafísico, né? Antes de vermos a luz dentro do sentido bíblico, vamos começar a definição ao lado da ótica, em que a parte física, no caso, que estuda a luz, os fenômenos luminosos, né? Então, em tempo bem remoto, os cientistas julgavam que a luz era composta de pequenos corpos. Adalto Lourenço ele tem um material que ele vai trabalhar um pouquinho, não é muito, ele não se aprofunda muito nisso, porque ele trabalha mais a criação, mas ele traz uma síntese interessante dentro desse contexto aqui, falando desse assunto, né? Então vamos lá. Em tempos bem remotos, aí, os cientistas já julgavam que a luz era uma composição de pequenos corpos, isso é, a matéria que se alastrava com rapidez, ou seja, outros diziam que a luz era um tipo de onda e que propagava em um meio diferente, né? De diferente denominação de éter, por exemplo, pois o cientista não sabia ainda que a luz poderia se proliferar, né? No vácuo, por exemplo. É bem claro que os cientistas ainda patinam, ou seja, nesse estudo, enquanto não sabemos tudo sobre a luz, porém, o que afirma é que ela pode ser estudada como onda, né? E se comporta como partícula, e que são denominadas de prótons, Então a luz se propaga por meio de ondas no vácuo, né? Nos espaços que ela vai encontrando, ou no meio material, como velocidade muito grande, o meio de conhecer 300, nós vamos ver, é maior do que conhecemos aí, 300 mil watts, né? Quilowatts no caso, 300 mil quilômetros por segundo, melhor, quilowatts não, 300 mil quilômetros por segundo, é muito rápido, não é? Então nós vamos ver toda essa definição desta frase, ok? O dicionário bíblico Vida Nova, esse material aqui, ó, esse aqui, ele vai trazer uma definição muito importante, usada no símbolo bíblico para descrever a presença de Deus e seu favor, não é? Isso deu origem a uma oposição ética entre a luz, ou seja, o bem, e entre as trevas, o mal, né? Então, assim como em João capítulo 3, verso 19, e 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 14, né? A santidade de Deus se expressa como inacessível, né? Então, assim os seguidores são, portanto, filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Então, chamados para refletir o mundo refletir o mundo à luz divina, ou seja, nós somos a luz, recebemos a luz do Evangelho e temos que brilhar como astro no mundo. E Mateus capítulo 5 nos aponta essa proposta, né, que Deus espera do cristão. Mateus capítulo 5, verso de número 14, que faz parte do texto que estamos explorando na nossa lição, né? O texto bíblico em classe. No Evangelho segundo João, a luz se refere mais especificamente à relação de Deus
ao seu amor em Cristo. Jesus é a luz do mundo, ponto. Então a primeira vez que a luz aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, verso 3, quando disse Deus, haja luz. Então, e houve luz. A luz da claridade, dia, brilho, vida, traz alegria. E no hebraico esse substantivo feminino é hor. Or, luz, ou luz do dia, luminosidade das luminárias celestes, lua, sol, estrela, não é? Ou também aponta para o raio do dia, alvorada, aurora. Entende-se que em Gênesis capítulo 3, verso 14, não é? Há uma referência clara aos luminares que seriam portadores de luz, executando aí as suas tarefas no céu, exercendo aí a posição de governo. Isso incluía também as estrelas, né? A grande questão é que a luz, no versículo 3, é o que seria propriamente dita, segundo de Champlin, né? Champlin diz assim, ele diz algo interessante, e vamos ver o que está escrito aqui, não é? Ele diz várias cosmogonias falavam de uma luz primeva, ou seja, de uma luz primária, que nada tinha a ver com a luz solar. No entanto, no relato de Gênesis, temos aí essa luz antes da criação do Sol, não é? Então, o que ele se teve em lugar do quarto dia. Então, a luz cosmogonias, as cosmogonias babilônicas, no caso, indianas, gregas e vinícias, falam também sobre essa luz primeva. Muitas especulações estéreis acerca da descrição dessa luz, né? É um assunto realmente que cabe pesquisa, cabe estudo, não é? E assim sucessivamente. Então alguns supõem que a luz divina, a luz vinha do Sol, que já existia, não é? Mas que ainda não tinha aí sido posto como um centro da órbita terrestre, como no centro da órbita terrestre, conforme sucedeu naquela tarde, não é? Ou mais tarde, no caso, outros veem uma metáfora na expressão que pode ser compreendida no meio das explicações liberais, ou literais, aliás, das explicações literais. Ainda hoje, nós continuam a dizer, há diversas concepções quanto aos versículos 3, que se refere a essa luz. Então, é motivo de debate, não é? Derek Williams é um material muito bom que eu falei da Vida Nova, não é? Tem um material aqui, é um material interessante, eu dei uma olhada, não é? E ele vai nos trazer elucidações interessantes, né? Pelo menos nos deixa bastante informado sobre possibilidades de trabalharmos essa questão, essa proposta. Então afirmou-se também que poderia ser algo semelhante à coluna de fogo nos dias de Moisés, não é? Então essas possibilidades, essas especulações, elas constantemente aparecem, né? Derek Kidner vai trazer uma definição assim: haja luz. Notemos que na passagem que o Fiat Luz da Vulgata dá-nos a expressão criação pelo Fiat, luz aqui emprestou seu nome, é tudo a comunicar vida. A luz, ela emprestou seu nome porque para tudo que comunica vida, João capítulo 1, verso 4, tudo que comunica a verdade, lançar luz, não é? Vamos lançar no texto, ou seja, tem que buscar a verdade no texto. Então, também apresenta a verdade no capítulo 2, capítulos 4, versículo 6 de 2 Coríntios, nós vamos encontrar. Depois nós vamos ver que ele traz que a luz traz alegria do sono, no caso, em Eclesiastes capítulo 11, verso de número 7, ela traz pureza, não é? Nós vamos ver que a luz traz pureza em João capítulo 1, versículo 5 a 7, e com muita propriedade aí marca o primeiro passo aí do caos para a ordem, não é? Assim como, né, aqui procede do Sol, não é? Então nós temos aí, quando vamos estudar essa questão de criação, nós temos no criacionismo, trabalhamos muito sobre a questão do criacionismo Fiat, né? E também uma teoria chamada teoria da lacuna, não é? Mas não é o caso aqui, dá uma pincelada assim por cima, mas não é o caso propriamente dito, né? Então, para entendermos Kidner, por exemplo, que está dizendo que a luz de Gênesis, o Fiat, seria o que comunica a vida a tudo. Então, pelo que sabemos, Jesus disse que estava a princípio de tudo, dando a vida. Por que Kidner chegou a essa conclusão? Derek Kidner
Kidner chegou a essa conclusão? Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Então foi a primeira ordem de Deus para trazer vida, para trazer as claras, para dar luz e tirar daquele ermo, aquele denso abismo que tinha a terra quando fora criada, porque Deus começou a dar forma à terra. Ok? Então, dentro dessa proposta, Jesus trabalha disso. E o cristão como luz, né? Para falar do cristão regenerado, Jesus faz uso da metáfora do sal e da luz. Na primeira, o que se destaca aqui é o aspecto negativo. Por outro lado, a luz é positiva, ou seja, o primeiro age de modo discreto, enquanto que a segunda é aberta. Não é? Então, por exemplo, o primeiro que ele destaca aqui, sal da terra, luz do mundo. Então, o cristão como luz é uma metáfora sobre esses dois objetos que eu falei no início do nosso vídeo, né? No início do nosso conteúdo. Né? Então, todos podem contemplar o seu brilho. O cristão regenerado deixa de brilhar, deixam o brilho da santidade de Deus, ou melhor, o cristão regenerado deixa o brilho da santidade de Deus resplandecer na vida dele. Né? Então, por isso que ele é chamado de sal da terra e luz do mundo. Jesus faz também uma alusão sobre luz em lugares de trevas, né? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre os nossos corações e que, como discípulos de Cristo, aprendizes de Cristo, podemos aprender o ensino do capítulo 5, versículo 13 a 16, né? E são bem incisivos, são textos diretos, esclarecedores, que todos aqueles que vivem nele, a maior luz, irão influenciar este mundo e que se encontram em trevas. Então, querendo ou não, as pessoas ímpias verão muitas boas obras desenvolvidas pelo discípulo de Cristo no seu viver diário. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.